querida Larissa, nossa convidada, né? Nossa juíza. Juíza Larissa, oi! Agora! Tudo... que bom te ver, querida. Tô aqui Tudo contando bem? tudo, tô muito feliz em poder compartilhar com você aí, para todas as pessoas que vão estar aí, um pouquinho do que foi esse trabalho lá em Macapá e o quanto vocês estão levando isso para frente, isso meu coração transborda. Eu vim até de uma trancinha aqui, ó, em homenagem ao Estado, né, meu lado assim bem indígena, e aí eu estava aqui já contando para eles como foi o que eu fui parar em Macapá, né, eu estava em Belém, e uma aluna de Macapá, que é a querida Artilamar, fazendo o curso, né, em Belém. Aí, no último módulo, ela disse assim para mim, Ellen, vamos dar o curso em Macapá? Eu falei, se formar uma turma, eu vou. E no último módulo, o avião pousou e ficou quase uns 40 minutos em Macapá. E aí, quando eu senti todo aquele movimento, eu falei, gente, eu vou dar o curso nesse lugar. Porque foi um amor, assim, meu coração expandiu. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou dar o curso nessa cidade. E aí, dali um mês, ela já tinha organizado tudo e eu já estava indo para lá. Então, foi assim, de uma alegria muito grande. Agora, para todos vocês que estão nos assistindo, o meu impacto maior é que eu achei que eu ia chegar lá, encontrar uma turma de professores, né, diretor de escola, de pessoas ligadas, assim, escola, a maioria, né? Só que quando eu chego lá, a maioria eram pessoas ligadas à justiça, né? As juízas, promotoras, pessoas ligadas à mediação de conflitos, justiça restaurativa. Eu levei um susto, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou ensinar para esse povo? A primeiro momento, assim, foi assim, bem... Para mim, eu ouvia e eu ficava assim, gente, mas o que eu vou ensinar para elas? Porque eu ficava sem compreender, né? Mas quando eu fui, a gente foi interagindo e eu fui tomando conta dentro de mim de tudo que elas faziam nas escolas, eu fiquei simplesmente assim encantada, meu coração não cabia de poder ser uma contribuição naquele trabalho que já era tão lindo ali, que elas já têm toda uma estrutura, né? Então a pedagogia sistêmica, ela vem e ela traz um encaixe para aquilo que já existe no local. É assim na escola e foi assim lá, com todo esse trabalho, né? Nós tínhamos, acho que na turma, uns 5 professores e o restante todos eram da justiça, né? Então, assim, o ganho para as escolas também não tem preço, né? Então, eu não vou te apresentar assim detalhadamente, vou deixar para você mesma, né, se apresentar. A Larissa, ela é muito querida, ela tem lá o trabalho, né, na vara da infância e adolescência, então, assim, eu acho que é legal dela colocar tudo que ela tem feito e o que tocou o coração dela, né, e eu acho que ela pode falar um pouco pelas outras, que elas são um grupo, para elas irem para esse curso de pedagogia sistêmica com a professora que saiu aqui do Distrito Federal, né, e levou esse trabalho para lá. Então, para mim, é de uma gratidão, porque o que eu senti, o que eu troquei, o que eu aprendi ali com todos, né? E tem uma passagem que foi bem interessante, por isso que eu vim com essa trancinha aqui, ó, porque no primeiro módulo, eu cheguei muito tarde lá e tinha um salão na frente do hotel. Eu falei, eu tenho que lavar meu cabelo, porque não deu tempo de lavar o cabelo de Brasília. Fazer a unha. Aí fui pro salão, a mulher me atendeu à noite. E quando eu saí de lá, o cabelo todo arrumadinho. Mas quando eu amanheci de manhã, gente, meu cabelo tava espichado, igualzinho a Índia. Eu olhava no espelho e falei, pronto, eu virei Índia dentro do mar. E aí eu entendi, assim, eu vou somando essas ressonâncias todas, né? E eu falei, quanta honra poder estar aqui nesse local, rodeado de água, em honra aos nossos indígenas, né? Levando para dentro desses locais todos aqui um pouquinho do que é a pedagogia sistêmica, do que é amar o outro como ele é, né? E todos fazerem parte disso. Então eu deixo agora... Vou passar para você se apresentar, queria estar colocando isso, e aí eu vou interagindo com você aos poucos, tá bom? Beijo. Tá. Vai lá. Ellen, muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui com você. A gente realmente se conecta, né? No Instagram, é online, mas a gente realmente consegue se conectar. Então,
não podia deixar de aceitar o convite da minha eterna professora, Ellen, né? Então, assim, eu sou juiz aqui no estado do Amapá há 17 anos. Final desse ano eu faço 18 anos aqui no Amapá. Eu sou amazonense, não é? E eu me sinto muito em casa, o Amapá, o Amazonas, nós temos costumes muito parecidos, né? Eu estou nessa vara da infância e juventude há 5 anos. Final do ano também já faço 6 anos. E nós temos um projeto junto com o Ministério Público, na verdade foi idealizado pela doutora Silvia Canella, né, promotora do Ministério Público, que se chama Escola Restaurativa, não é? Então, nós, juízes, promotoras, serventuários da Justiça, serventuários do Ministério Público, estamos muito em contato com as escolas, né? Porque a escola é um foco de conflitos, é um foco de discussões que acabava chegando no meu trabalho, na minha vara, né? Eu era demandada a solucionar diversas questões dentro da escola, assim como o Ministério Público também é chamado para resolver isso, né? Então, nós cansamos um pouco de, a gente chama de enxugar gelo, né? De trabalhar o conflito quando ele chega na vara, quando ele chega na ponta, ele já cresceu muito, ele já vem com uma carga de emoção, uma carga de complexidade muito maior. E esse projeto foi uma forma de nós estarmos junto com as escolas, pensando preventivamente, né? Que a escola, e aí nós levamos a justiça restaurativa, que são práticas circulares, né? Onde nós trabalhamos principalmente preventivamente, criando relacionamentos saudáveis, criando empatia, criando pertencimento do aluno, dos professores dentro da escola, para que se torne um ambiente favorável ao estudo, não é? Que esse é a finalidade da escola, mas que a gente sabe que se não for um ambiente seguro, se a criança não se sentir bem, se o professor não se sentir bem, nunca vamos aprender português ou matemática, não é? E aí a escola se tornou essa fonte de um material para a gente estar lá, para a gente trabalhar toda essa questão da escola restaurativa, né? Os princípios da justiça restaurativa. E nós conhecemos as constelações familiares antes de conhecer a pedagogia sistêmica. Foi algo que também nos encantou, né? Mas a gente ficava naquela dúvida, naquele anseio, como é que a gente vai usar na escola? Eu não vou levar constelação familiar para dentro da escola, não vou levar um tipo de terapia que não cabe a mim, Poder Judiciário, não cabe dentro da escola, não é? E a pedagogia sistêmica para a gente, eu acho que nós, Ellen, que fizemos com que o seu avião pousasse aqui por acaso, porque nós já procurávamos e já estávamos prontas para ir até Brasília para fazer esse curso. Porque nós sentimos que dentro da justiça restaurativa, esse olhar sistêmico, incluir as ordens do amor, a hierarquia, o pertencimento, fazia todo sentido, né? Porque a justiça restaurativa, ela já trata o ser humano como um ser complexo, um ser holístico, né? Ele é mente, ele é corpo, ele tem uma história. Para você ver como as coisas se encaixam no círculo, você é uma conversa que você tem horizontalmente com as pessoas, cada um com o objeto de fala pode se expressar, pode falar. É um lugar onde você vê o outro de uma forma horizontal. Então, a palavra para mim muito clara num círculo é eu vejo você. Quando a pessoa consegue falar, ela tem o poder da fala na mão, com o objeto de fala, todos estão vendo a história dela, estão vendo a força dela. Então, nós identificamos muitas circunstâncias que são parecidas, né? E que, às vezes, com a justiça restaurativa, faltava essa visão mais complexa do ser humano e de toda a história dele
para complementar. Então, é um conhecimento que veio nos complementar de uma forma maravilhosa, né? Primeiro, claro, para mim e para vários colegas, nós éramos 4 juízas no curso, eram 2 promotoras, tinha mais 2 serventuárias da Justiça, tinha mais 4 serventuários do Ministério Público. Para nós, assim, para mim é um curso extremamente didático, que você aproveita muitos exercícios, você primeiro muda a sua postura, né? Esse é a grande chave, assim, do curso para mim, foi você realmente ter uma postura sistêmica. A gente já tenta exercitar a postura restaurativa diariamente, mas quando você inclui o conhecimento do sistema, de como as leis funcionam, isso se torna maravilhoso. Nós ficamos realmente muito encantadas e podemos levar para as escolas todo aquele conhecimento que a gente não sabia como, né? Então, nós levamos diversos exercícios, nós levamos os conceitos das famílias, dos sistemas, e onde nós levamos é algo que encanta as pessoas, né? Claro que, como é um conhecimento novo e diferente, né? Tem algumas pessoas que resistem, que não acreditam, isso não faz diferença nenhuma. Não é? Mas isso é aos poucos, a gente não tem pressa, a gente sempre continua semeando, não é? Porque é assim que a gente acredita que as coisas vão acontecer. Larissa, e eu lembro, assim, no decorrer da formação, que vocês já estavam levando algumas práticas da postura para dentro dos círculos nas escolas. Eu lembro de vocês colocarem, não sei se foi você ou foi a Silvia que colocou, que vocês observarem algumas atividades de exercício que vocês fizeram, o quanto os professores têm pena dos alunos, de quanto que isso ficou gritante nas atividades que vocês fizeram. Como foi que você sentiu isso? Como que eles mostraram isso assim tão forte para vocês? Primeiro, eu acho que toda essa transformação acontece na nossa vida, né? Nós vivemos numa cidade, num estado que é pobre, né? As pessoas são humildes. A minha clientela, por exemplo, na vara da infância e juventude, são famílias em péssimas condições, que às vezes não têm emprego há anos, não conseguem suprir os direitos básicos das crianças, né? Então, eu posso falar por mim, como juíza, a nossa tendência é sentir pena, né? Então, eu penso que primeiro eu cuidei disso em mim, né? A transformação sempre começa conosco, né? Então, a gente tem uma tendência a sentir pena, né? E pensar quanta injustiça, né? Nós estamos dentro da justiça, e quanta injustiça, por que a vida é assim? A vida é justa, a vida é injusta? E aí nós levamos esse exercício da pena para a primeira escola a escola modelo, que nós juntamos a pedagogia restaurativa com a pedagogia sistêmica, foi uma escola municipal, Maria Iunar. E nós levamos esse exercício e foi muito forte. Para mim, foi um impacto perceber como a pena nos professores é muito forte e como isso enfraquece os alunos, como isso enfraquece cada vez mais o sistema, né? E aí a gente conseguiu mostrar para eles que isso acontecia, né? Eles identificaram isso muito forte. Alguns não entendem, pensam que até hoje, como sair da pena, é difícil esse exercício de sair da pena, né? Para mim não foi fácil, foi um exercício durante vários meses, e até hoje, a depender da situação, eu ainda me pego, nossa, eu estou sentindo pena, eu não posso, né? É algo que a gente precisa estar atento o tempo todo. O tempo todo. Né? Isso. No meu trabalho, desculpa ela, mas fez muita diferença, porque eu posso dizer que eu passei a respeitar
mas o destino das crianças, dos adolescentes que aparecem na minha vara, não é? Porque se você não conseguir enxergar a força do sistema, se você não consegue enxergar que existe uma força maior, algo maior por trás disso, a gente realmente não entende, acha que a vida é injusta e volta para casa destruído emocionalmente, não é? Isso. É até uma forma da gente se fortalecer. Sim, e aí você fica mais livre para fazer o que tem que fazer no seu lugar, né? Dos pontos que a gente trabalha muito na formação é esse movimento de pena, ele faz parte de desenvolver a nossa postura interna. Por que que ele é movimentado de uma forma tão intensa em todos os módulos? Porque a gente já percebe, já consegue perceber o efeito disso quando eu consigo ficar no meu lugar e olhar para a força do destino do outro, né? E essas revelações que o Helling traz através de tudo isso, ela nos dá uma ferramenta que a gente antes não olhava. Porque a gente achava assim, sentir pena é como se fosse normal, né? Assim, faz parte, coitado. Só que todas as vezes que nós entramos nesse lugar de olhar para o outro, achar que o destino dele é muito doído, que não poderia, coitado, é injusto, né? Nós estamos o tempo todo retirando a força dele, que é deixando ele numa situação onde ele não dá conta de se mover. Eu gosto muito de colocar na formação que a gente fica enrolando a pessoa, né? Ela fica quase que presa em um arame, porque ela prende mesmo e ela diz, pronto, agora eu não posso mais nada. Não, eles acham que eu não dou conta. E todo ser humano, ele dá conta da sua história, ele dá conta do seu destino, ele dá conta daquilo que ele está vivendo, se a gente deixar. Eu sempre digo isso, né? Ele já tem o sistema familiar que se move ali com esse movimento da pena. E aí ele vai para a escola, nós professores também, né? Então isso traz um impacto. Muitos alunos falaram assim para mim, mas professora, mas só a gente professor, só a gente que está fazendo curso, que vai lá e olha para a força. E eu digo para vocês, que olha para a força de uma criança, de uma adolescente, e enxerga que ele dá conta e mostra para ele, você dá conta disso, eu tô aqui para te ensinar, vem comigo. Muda o contexto. É incrível como movimenta. E a gente sabe, como a Larissa colocou, em determinados lugares, né, onde ela mesma atua, a gente vê tantas histórias que a gente fica movido. Aí a gente pensa, não, mas não é possível. Só que quando nós começamos um movimento, que ela disse também muito claro que quando a gente está inserido, a gente tem que estar todos os dias, né, observando a nossa postura. Às vezes, dando um passo atrás, dizendo, eu não posso ter pena disso, ele dá conta, né? Esse é o nosso tempo todo. Eu sempre digo que a postura você adquire, aí você chega aqui... não, agora eu senti pena. Então volta, dá um passo atrás, respira, olha de novo, veja que a história dessa pessoa é a história dela. E se ela veio nessa história é porque ela dá conta, né? É aquela história, ela escolheu esse destino aí, ela dá conta desse destino. Isso alavanca o trabalho de uma escola para o mais. Por que eu digo alavanca? Porque quando eu estou na minha força, eu sigo, eu tenho desejo de produzir, né? Então isso traz uma expansão, pelo menos é isso que a gente tem visto, muitos alunos com problemas de aprendizagem, de comportamento, que o professor tem uma ação onde ele enxerga a força, onde ele não julga a família, o aluno movimenta todo a favor de novo do mais, de seguir, né? Então isso não tem preço, né, Larissa? É algo que a gente fica encantado de ver, não é verdade? Desculpa, só para finalizar essa questão da pena, o que eu acho muito importante também da gente dizer é como a gente se identifica movido pela pena, né? Quando nós nos colocamos naquela situação e nós sentimos pena de nós mesmos, né? Então, mudar a chavinha é identificar esse fato que acontece com a pessoa ou que aconteceu comigo, me deixou mais forte, me deixa mais forte ou me deixa mais fraco, né? A gente também identificou no exercício que essa foi a chave. Por exemplo, né, dando exemplo de professores. Eu tive um professor que não teve pena de mim,
quando eu era adolescente, eu tinha que terminar eu não passei de ano, eu não passei no bimestre, porque meu pai estava doente, eu precisava entregar um trabalho e o professor não teve pena de mim. E aí eu continuei conversando, mas e o que aconteceu? Não, aí eu tive que fazer o trabalho de qualquer jeito. E você conseguiu? Consegui, mas eu entreguei no dia seguinte. Mas ele foi assim, não, isso deixou você mais forte ou deixou você mais fraca? Não, eu não sei. Eu acho que me deixou mais forte. Claro, você, apesar das dificuldades, né, seu pai doente, uma emoção que atravessa, você conseguiu fazer seu trabalho, você se esforçou. Então, essa chave que a gente vira, Ellen, para mim é o mais importante na pena. Você percebeu, eu tô na pena, eu vou sair da pena e vou ver como que isso pode fortalecer a pessoa. E quando você tem a chance de levar um professor a fazer esta reflexão, ele consegue perceber o que move ele ter tanta pena durante tanto tempo de tantos alunos. Porque, na verdade, a pena nos movimenta primeiro em nós, né? Os professores, quando eles resistem muito, essa é a chave, porque eu não estou dando conta nem da minha dor, né? Ou seja, eu sinto pena de mim em determinados pontos da minha história. E outra coisa importante que você colocou aí, muitos professores, eles estão movidos em histórias deles com seus próprios professores. E eles levam isso para dentro da sala de aula. Então, como sair disso? Olhando dentro de um conceito linear que a gente já vem há muito tempo. Não damos conta. Se a gente for olhar no movimento causa e efeito, nós não vamos chegar nisso nunca. E aí vem esse olhar sistêmico que nos dá a chance de chegar e olhar o que está por trás disso e trazer esse fio condutor para uma solução, né? Porque aí na hora que ele encontra isso dentro dele, ele consegue enxergar o aluno. Ah, se eu dei conta, eu fiz esse trabalho, fiquei bem, recebi a nota, por que meu aluno não dá conta? Né? E aí começa um movimento de mudança de chave, realmente. Muito lindo isso, né, Larissa? Larissa, e conta pra gente, assim, qual foi, assim, algo que vocês perceberam na hora que vocês sentiram, assim, que vocês me falaram no último módulo, nós vamos desenvolver algo onde a gente possa unir as duas coisas, a justiça restaurativa com a pedagogia sistêmica. O que vocês sentiram que que essas duas propostas se encaixam, na verdade, né? Como que vocês sentiram isso? Nós vimos que essa postura sistêmica um pouco parecida, né, com a postura restaurativa também, ela tem algo mais, né? Conhecer o sistema que move as pessoas, o sistema que nos move, pode aprimorar a nossa prática de justiça restaurativa. Eu vou te dar um exemplo. Uma escola municipal aqui, que já trabalhava com os círculos restaurativos, fez um círculo, chamou os pais, e nesse círculo eles tinham pedido aos alunos que dessem nota para o rendimento dos pais, não é? Então, eles trabalharam com todos os princípios da justiça restaurativa, mas eles desrespeitaram uma lei sistêmica primordial, né? Que é a hierarquia, que é o respeito aos pais. Então, nós vimos que faltava esse incremento, né? Essa visão sistêmica. E a gente sabe hoje que a visão sistêmica do mundo é uma tendência, não só na pedagogia, mas na economia, na ecologia, não é? Então, nós vimos que na educação também, talvez principalmente, não é? Primordialmente, porque se a gente pensa no futuro melhor, nós precisamos aprimorar a nossa educação hoje, não é? Se nós pensamos em cidadãos ecologicamente conscientes de que a sua ação reverbera de alguma forma na ação do outro, isso precisa estar na escola, não é? O que nós vivemos hoje, Ellen, eu não queria falar de pandemia, mas é um efeito sistêmico, né? Algo que aconteceu lá na China, talvez um evento ecológico, porque não se tem certeza de como surgiu, reverberou no mundo inteiro, né? Então
é um sistema, nós precisamos identificar a nossa força como uma personalidade, como um tijolinho desse sistema, né? Para que cada um faça a sua parte. Por isso que a gente não tem pressa, que a gente continua semeando, porque a mudança vem quando você muda você mesmo. Dentro da sua casa, você também muda o sistema, muda a postura, muda a visão, né? E você consegue mudar a estrutura da escola com essa visão sistêmica, ela só tende a melhorar, né? Para nós foi extremamente revolucionário. Na minha prática jurídica, foi extremamente revolucionário. Eu penso que onde você trabalha com pessoas, com relações, com emoção, você pode incluir a pedagogia sistêmica, a pedagogia restaurativa, né? Nós trabalhamos muito, judiciário, Ministério Público, ajudando as pessoas, né? A gente trabalha muito isso na pedagogia sistêmica, as ordens da ajuda. Isso. Quando é que você ajuda realmente uma pessoa, né? É fazendo por ele, é entregando a cesta básica pronta. Então, a gente também fez muitas reflexões em relação a isso. Como eu posso ajudar do lugar onde eu estou, como eu posso ajudar meus clientes, como eu posso ajudar a escola, né? A escola para nós é uma prioridade. E assim deve ser para todos, né? Penso. E trazer essa compreensão que você colocou aí agora, de que aquilo que eu faço aqui afeta todos à minha volta, né? Lá na China aconteceu algo, todos nós estamos vivendo o efeito disso. E aí todos nós temos que olhar o que eu posso, o que eu tenho a ver com isso, o que eu posso contribuir com isso para ajudar, para levar para o mais. Então trazer essa compreensão para dentro da escola é importantíssimo, porque nós não, aquilo que você colocou também, nós não estamos mais vivendo esse olhar só para a escola. Eu estou aproveitando a pandemia, estou visitando universidades do Brasil e fora. E o olhar sistêmico, não apenas aí, eu não estou colocando só das leis de Bert Helling, mas esse olhar sistêmico, esse conhecimento sistêmico, onde eu não estou sozinho, ele está sendo estudado mundialmente. Existe aí um trabalho enorme no sentido desse processo onde a gente respeita tudo, né, que a gente recebeu desse estudo todo, cartesiano, linear, mas que hoje nós estamos fazendo uma transição, na verdade é isso, para esse novo olhar que é sistêmico. E como que a escola fica fora disso? Porque se é de lá, né, que começa, é lá que começa tudo, né? É lá que essas interconexões acontecem, é lá que uma história se encontra com a outra. Então isso nos traz aí um leque de possibilidades, e o que eu acho assim, que eu compreendo como mais incrível nesse trabalho é a facilidade quando você compreende. Quando você percebe que a sua postura mudou, ela afeta o outro. E mesmo que você não faça nada, você já está afetando, né? Mas quando você consegue olhar para o outro num olhar onde ele se sente visto, onde aquilo que desenvolve ali também tem a ver com você, né? Isso vai mudando tudo no contexto. E quando você tem essa compreensão, isso torna simples de se desenvolver, de se desenrolar, né? Eu jamais vou esquecer aquele nosso aluno lá, o professor Wilson, né? Quando ele disse para mim assim, professora, eu coloco os corações na bolsa, o livro debaixo do braço, pego um barco e vou para as escolas, e eu reúno os professores e conto as histórias e falo da pedagogia sistêmica, fica todo mundo assim, com o olho arregalado. Ele me encantou quando ele disse isso, e quando ele me disse isso, foi aonde ele me acendeu uma lanterninha, né? Como fazer para esse trabalho chegar em mais e mais e mais pessoas, né? De lá daquele dia que ele falou isso para cá, eu venho trabalhando para acessar de uma forma mais simples, mais pessoas, onde o trabalho possa chegar naturalmente, né? Onde a rede vai se formando, porque não tem preço ver os resultados, né, Larissa? Que a gente tem acompanhado aí, não é verdade? E você gostaria de colocar mais alguma questão? Deixa eu ver a hora, eu vou sempre acompanhando, que eu quero te fazer uma outra pergunta, mas assim, alguma outra questão do que você encontrou
ou com mais, o que foi mais, trouxe mais facilidade, ou o que vocês têm de projetos para seguir com esses dois trabalhos juntos, né? Que eu achei bonito quando você falou a pedagogia sistêmica e a pedagogia restaurativa, né? Porque a pedagogia, eu gosto de colocar isso, eu nunca quis mudar o nome de pedagogia sistêmica, eu sei que muitos colegas utilizam educação, né, e outras palavras, porque eu acho que a pedagogia ela cabe em qualquer lugar, e a pedagogia ela me leva para um movimento didático, pedagógico, passo a passo de você ir ajudando, né, trazendo essas leis numa compreensão gradativa para as pessoas, né? Então eu gosto muito de ouvir e de trazer esse nome. Quando você me mostrou aí pedagogia restaurativa, eu falei, ai, que legal, uniu as duas coisas. Que lindo. Nós pretendemos continuar, né? Nós já tivemos uns movimentos muito interessantes aqui no Amapá, Ellen. Nós começamos com esse trabalho em 2014, da Justiça Restaurativa. Um trabalho feito na base, né, nas escolas em Santana. O movimento foi crescendo. A Secretaria de Educação também se apaixonou pela pedagogia restaurativa. Virou política pública aqui no estado do Amapá, final de 2018, se eu não me engano, utilizando a pedagogia restaurativa para o desenvolvimento das competências emocionais dos alunos, que é uma diretriz internacional hoje dentro da pedagogia, né? E a pedagogia sistêmica, como hoje a tendência do mundo é uma visão sistêmica da vida, a teia da vida, a teia dos conhecimentos, ela precisa estar incorporada nisso, né? Então, nós decidimos, dentro ainda do projeto da Escola Restaurativa, inserir essa visão sistêmica, claro que pinceladas, né? Porque a gente fez um curso completo com você, foram diversos módulos, inúmeras horas que a gente também precisaria formatar um curso desse, né? Mas nós incluímos alguns temas da pedagogia sistêmica, principalmente a postura sistêmica, as ordens da ajuda, e aí nós vamos levando aos poucos, bem experimental, né? E aí a gente tem colhido esses resultados. Se a gente entende que algum outro ponto precisa ser incluído, nós também incluímos no curso, né, para as escolas. As escolas, às vezes, trazem uma demanda que aí nós podemos identificar que tema que a gente precisa levar para aquela escola, não é? Então, na verdade, a ideia é manter o projeto da escola restaurativa, incluindo a pedagogia sistêmica, sim, porque a forma como você nos ensinou e coloca, ela é muito simples do professor, do diretor, de entender essa postura, e não precisa fazer constelação, não precisa entender, né? É um olhar diferente, é uma postura diferente, que ele já vai poder colher os resultados e os impactos muito rapidamente, né? E quanto mais você atua na postura restaurativa, na postura sistêmica, mais resultados positivos você colhe, e a gente vai evoluindo, né? A ideia é realmente não parar, continuar com essa experiência, porque só nos engrandeceu, né? Os exercícios do Coração do Fio Invisível também foram muito impactantes. Do boneco de força, foi muito impactante. A gente vê o impacto nos professores, né? E só faz sentido o professor levar para sua sala de aula quando o impacto aconteceu nele primeiro. Passa por ele. E nós vimos como isso é forte, como isso tem sido maravilhoso. Até me arrepiei aqui agora. Eu lembro, como é que é o nome daquela que trabalha com círculos com vocês? Aquela que fez todo o
Acho que foi uma delas. Ela chegou para mim e falou assim: professora, eu apliquei os bonecos de força num grupo inteiro, eu achei que não... Assim, como é que será que vai ser isso? Mas foi tão forte, teve uma mudança de chave tão grande. Ela tá numa alegria, né, de ver os resultados. Eu fico feliz demais, né? Porque esse trabalho é para seguir, né, para levar para frente, né? E para chegar em tudo. Ficaram muito impactados, e é um exercício que eles podem replicar facilmente, não é? Dentro da sala de aula, com os alunos. E isso é tão forte. O nome não poderia ser melhor, né? Boneco de força. Isso traz uma força tão grande, tanto para os professores, que às vezes entram em sala de aula enfraquecidos, né? E que precisam carregar essa força com eles. Eu lembro, Ellen, que a professora da minha filha, eu dei o livro para ela e a professora da minha filha fez. Que legal. E aí ela mostrou. Aí na semana seguinte, eu perguntei da minha filha, né? A Yara. Yara, alguém usou o bonequinho de força? Ela, mãe, eu vi a tia usando umas 2 vezes. Então quem mais usou foi a tia. Quem mais precisou da força dos pais durante a aula foi a tia. Aí a tia foi lá, colocou a mão no boneco de força dela e voltou mais fortalecida, né? Porque excelente. É verdade. E isso veio, né, essa inspiração, na verdade, ela veio com a Mariane Frank, né? Quando eu li no seu livro lá, ela dizia assim, que quando ela não sabia o que fazer para levar essas leis, a primeira coisa que ela fez foi pôr uma foto dela, do pai e da mãe na parede. E quando ela colocou aquela foto lá, os alunos começaram a perguntar, né? O que é isso, dona Frank? Quem são eles, né? E aí ela começou a falar dos pais, né? Então, olha só, o quanto isso é importante, porque eu tenho observado muitos alunos, eles acreditam assim, eles veem um professor tão solitário, porque o aluno, ele vê o nosso interno, ele enxerga através de nós, né? Então, às vezes, ele vê você tão solitário, tão desconectado da sua força, que são essa história que você traz dos seus pais, que quando você diz para ele assim, eu tenho pai e mãe, ele assusta. Ele diz assim, o quê? Você tem mãe? Isso a gente escuta muito dos alunos, né? Então, trabalhar esse movimento do professor, respirar nas células dele, que ele também tem uma história, e que essa história encontra-se com a história do aluno em sala de aula, e pode ser leve, não precisa ser pesado, né? Aí, quantos alunos vão parar, vão diminuir de encontrar a feridinha de professor e torcer, né? Porque eles têm esse movimento de torcer a dor do professor para o professor acordar. E o professor não sabe disso, né? Esse trabalho nos proporciona a perceber isso. Isso é muito bom, né? É trazer leveza, né? Para a sala de aula, para a escola. E Larissa, eu tô olhando ali. Eu não trouxe meu boneco de força, mas eu trouxe um reforço aqui para me ajudar, ó. A caneca do fio visível. A minha também tá aqui, ó. A minha tá aqui. Ai, que linda. Olha só, eu tô olhando ali que a nossa hora já tá chegando. Eu gostaria que, assim, como você trabalha, né, na vara da infância e da juventude, esses dias eu assisti um vídeo seu alertando, né, as pessoas em relação a esse momento da pandemia, onde as crianças estão dentro de casa, né, os cuidados que a gente tem que ter com as crianças nesse movimento de afastamento social. Eu gostaria, assim, que você deixasse aí um recado, uma mensagem para esse olhar, né, desse momento da pandemia em relação a essas questões com as crianças, com os adolescentes em casa. Bem, primeiro, Ellen, eu pude perceber que esse momento de quarentena é um momento que a gente não pode fugir de olhar para o nosso sistema, né? Muitas pessoas tinham muitas atividades, corriam para fora de casa, passavam 24 horas correndo. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para que nós prestemos atenção para as pessoas que estão dentro de casa, que estão no nosso convívio, né? E é um momento que a gente não pode fechar os olhos para o nosso sistema e para as demandas que vêm das crianças dentro de casa, né? A Constituição diz, e todos nós deveríamos ter isso internalizado em nós mesmos, que criança e adolescente é prioridade. Então, hoje que nós estamos dentro de casa,
a nossa prioridade deve continuar sendo nossos filhos, né? Nós precisamos, hoje principalmente, eles estão dentro de casa, mas eles estão muito na internet, com acesso à internet, em salas virtuais, conversando com pessoas, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter em relação a isso é saber com quem seu filho está falando, saber os sites que eles estão entrando, os aplicativos que eles utilizam. Eu acredito muito na classificação etária dos aplicativos, dos filmes. Aqui em casa me chamam de carrasca, porque se o filme é de 12 anos, quem tem 8 não pode assistir. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Além disso, gente, é algo que é muito perigoso também, é que nesse período aumenta os casos de violência doméstica, né? E de abuso sexual também em relação às crianças. Então, mesmo estando dentro de casa, se você percebe alguma movimentação diferente, se você escuta alguma coisa na sua vizinhança, é importante a gente saber que todos os canais que atendem esse tipo de público, né, criança e adolescente, estão abertos. Procure o telefone da vara da infância do seu município, ou Disque 100, que é o número nacional, né, de direitos humanos. Só discar 100, você não precisa se identificar, você pode manter o anonimato, e você vai estar cumprindo com a sua cidadania e protegendo aquela criança, protegendo aquele adolescente que você pode estar enxergando. Às vezes, você é a única pessoa que pode ajudar, né? E ainda agora nós falamos de que tudo é um sistema. A minha ação, ela vai refletir, assim como a minha omissão. Então, se eu for omisso, a minha omissão também vai refletir em outras pessoas, outras crianças ou outros adolescentes. Fora isso, Ellen, eu penso que nesse período, como nós já estamos há muito tempo em quarentena, nós já estamos trabalhando muito, já estamos mais conectados, né? Eu, pelo menos, tenho menos tempo para livre, né, para estar com os meus filhos, mas priorizar. Reserve um momento do seu dia para estar com seu filho e estar presente mesmo, olhando no olho. A gente faz um exercício tão bonito, né, Ellen, de olhar no olho e simplesmente sentir, eu vejo você. Acolher os filhos quando do nada ele começa a chorar. Ele também está nesse mundo, né? Ele também consegue sentir as sensações das pessoas. O mundo está doente, né? Então, às vezes... É uma dor, né? É uma dor, exatamente. A gente tem uma regrinha aqui em casa que cada um só pode ter um surto por dia. Então, quando a gente tem o nosso surto, a gente abraça, acolhe, às vezes acaba em riso, às vezes acaba em choro, mas é um choro também que relaxa, né? Então, é acolher, é estar presente, né? A presença mesmo, para poder identificar se seu filho está bem, o que ele está precisando, saber identificar o que você também precisa, né? Então, cuidar dos nossos filhos, Ellen, é a prioridade mesmo. Verdade. E até porque nós adultos estamos sentindo o reflexo de todo o movimento que está pairando no planeta, né? Às vezes vem uma tristeza forte, às vezes vem uma dor, às vezes você está alegre, está bem, daqui a pouco cai, né? Mas isso tudo eu sinto em conexão com o todo, né? Porque todos estão sentindo muito, né? E ainda tem todos os conflitos aí rolando. Então, isso que você falou é muito importante, né? Olha primeiro, olha antes de sair do seu centro, né? Olha, acolhe, né? Fica junto, chora se tiver de chorar, permite que a criança chore, né? Esses dias um me perguntou assim, meu filho bateu a porta, foi pro quarto, ele tem 13 anos, eu falei, deixa ele lá um pouco, deixa ele sentir, chorar, dá a birra dele, depois você volta e conversa, né? Você dá o carinho que você vai sentir exatamente o que ele quer, mas sobretudo, olhar, né? Acho que o olhar, ele atravessa, ele chega aonde tem que chegar, e isso vai trazendo sempre novas possibilidades para esta relação dentro de casa, né?
Isso é maravilhoso. Que pena que acabou o nosso tempo. Eu achei assim, foi maravilhoso. Foi tão bom, Larissa, ter você aqui. Eu tenho certeza que todos ganharam muito, né, com a sua presença. E depois eu vou trazer mais pessoas de Macapá para vir aqui contar um pouquinho dessa história, né? Muito grata. A juíza, né? A juíza Larissa, eu ainda não consigo chamar ela assim, porque na sala de aula chamar só Larissa. Mas que bom que você está nesse local, que você pode espalhar junto com as meninas essa semente, né, em Macapá, em Santana, em todas aquelas cidades do Amapá. Para mim é uma honra. Eu assim, meu coração não cabe de tanta alegria de saber que esse trabalho chega lá e atravessa aquelas canoa, com tudo, e vai para tantos lugares, né? Até aldeias. Eu acho isso fantástico. Então, muito grata, viu? Que a gente possa encontrar mais vezes em breve. Ok? Obrigada. Eu que agradeço. No seu coração. Obrigada. Se você quiser colocar alguma coisa. Lembrando que eu sou apenas a sua aluna. E você é a minha professora. Eu agradeço muito, estou muito agradecida e espero que tenha sido um papo muito gostoso aí para quem nos assistiu, né? Contribuiu muito. Obrigada. Nós somos uma contribuição para esse público, né? Eu digo que a pandemia me tirou um medo de trabalhar online, então eu já estou aí num monte de projetos, estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigada, tá, querida? Um beijo grande no seu coração. Pessoal, muito obrigada. Tchau. Obrigada a todos pela participação com a Larissa. A gente vai voltar depois com outras pessoas convidadas e amanhã, às 17 horas, nós vamos falar sobre birras das crianças e dos adolescentes. E até lá, gente. Um beijo grande no coração de todos vocês. Obrigada, viu, pela participação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é. Obrigada, gente. Beijo. Eu não vi você passando aí para as perguntas. Olha o doutor Wilson. Seu Wilson, meu aluno querido. Olha aí. Beijo grande, viu, Wilson? Você é o professor dos corações. Obrigada por estar aí, viu, querido? É lá de Macapá também. Que coisa boa. Vou chamar o Wilson aqui qualquer hora dessa para contar como que ele leva os coraçãozinhos para as cidades, andando de barco e fazendo um trabalho lindo que ele faz lá também. Muito obrigada pela sua presença. Gente, um beijo grande, uma excelente noite aí de domingo. E amanhã a gente volta às 17 horas. Um beijo, gente. Tchau.